E aí hoje eu prometi, na live de ontem, seria a mão na massa, né? Você agora formular o seu objetivo. Mulheres, né? A gente vai lá, arruma o cabelo pra cá, pra lá. Normal, né? Olha eu aqui. Hoje eu consegui, às 15h25 aqui estou, mas serão todos os dias às 15h15. É que eu ainda estou naquela situação de entender os equipamentos, mas eu tô aprendendo, eu vou chegar lá. Então, ontem eu falei que faria uma live e eu fiz. Eu fiz no Insta e no Facebook. No YouTube eu não consegui entrar porque eu tava com problema de equipamento. Hoje eu tô usando outro computador e tô aqui. Tomara que dê certo no YouTube, porque eu tava vendo as lives que eu havia feito no YouTube e tá parecendo que eu tô pixada, sabe? Pixel art. Tá naquela situação de pixel art. Então eu iniciei as lives dia 13 e nós iniciamos, acho que o primeiro foi Mãe Raiz, depois eu entrei falando sobre o tempo, foi sobre os medos, né? E por último, nas últimas 3 lives a gente falou sobre ontem foi o propósito definido, no ponto de vista do diabo, e era a entrevista com Napoleão Hill. Então ontem nós concluímos esse capítulo, e aí hoje eu prometi, na live de ontem, não foi uma live muito 40 minutos, 1 hora como antes, mas eu prometi para vocês que eu traria então seria a mão na massa, né? Você agora formular o seu objetivo. E meu nome é Silene, porque eu sempre estou entrando aqui como se eu conhecesse todos vocês, mas eu sei que tem pessoas que não me conhecem, que aparecem. Então, mas seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Relacionamento com o Tempo. Silene, o que é Relacionamento com o Tempo? Relacionamento com o Tempo é um programa que visa trabalhar o teu bem-estar, o teu desenvolvimento pessoal e profissional, para que você possa aproveitar o seu tempo de maneira que te traga resultados. Então é o relacionamento com o tempo para você aproveitar bem, usar o seu tempo priorizando a sua vida, a harmonia, a realização, o seu bem-estar. Usar o seu tempo de maneira certa para que você tenha o resultado. Então, o que eu costumo falar é fazer as coisas no tempo certo. Então teve uma live, eu acho que foi a de... Hoje é segunda, acho que foi de sábado, que eu tava contando uma história, aí teve problema de equipamento que eu tive que parar e acabei deixando, e aí eu gostaria de falar disso hoje, né? Que eu tava falando o seguinte, que eu fiz essas três lives, que era As Sementes do Medo, segundo Napoleão Hill, entrevista com o diabo, e a gente acaba trazendo um pouco essa coisa de religiões. E eu estava dizendo, não é um programa religioso, não tem nada a ver com religião. Eu gosto do Napoleão Hill, de todos os livros dele, e eu achei interessante essa entrevista que ele tem. Então a gente discutiu sobre isso. E aí eu estava falando sobre porque o programa de relacionamento com o tempo, ele trabalha a mente, o corpo e a espiritualidade. Aí eu estava dizendo por que a Silene se interessou por tudo isso. Eu estava contando que assim, eu tinha aos 17 anos, eu tinha um irmão que tinha 7 anos, eu tinha 17 na época. E esse meu irmão, ele veio falecer de câncer. E o que acontece? Existem momentos em nossas vidas que nós questionamos que Deus é esse que tira o nosso irmão, né? Porque assim, quando acontece na casa do vizinho, você vai lá mas você acha normal, porque a vida, não existe ninguém que ficou aqui para sempre, né? Todos vamos. Seja com 20 anos, 1 ano, recém-nascido, 100 anos. Então, nós não sabemos qual o propósito de tudo isso. Mas quando isso acontece em nossas vidas, a gente
se questiona muito em relação a o que estamos fazendo aqui, por que comigo, ou por que aconteceu isso. Então, naquela época, eu passei a estudar bastante sobre religiões. Eu cheguei a estudar um pouco a Bíblia e eu cheguei num ponto lá no Velho Testamento que eu falei, não, eu não entendi uma série de coisas, começou a ficar várias interrogações e eu deixei para lá. Então, assim como a maioria das pessoas, a gente acaba se envolvendo com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia e deixa essas questões para depois. Só que chega uma hora em nossa vida que essas questões elas começam a ser mais fortes, elas começam a aparecer como um propósito de vida, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo está certo. Então, eu falo que o programa Relacionamento com o Tempo, ele estuda a mente, o corpo e espiritualidade. E a espiritualidade eu ainda estudo bastante, a física quântica, porque não é religião, então ali está explicando, são coisas que acontecem de verdade, que não tem achismo ou que contaram histórias, são coisas que são provadas cientificamente, então eu vou muito nessa linha. E quando eu decidi fazer esse trabalho, que eu já aprendi muita coisa, e uma coisa que a gente aprende é que quando a gente tem certos conhecimentos, nós temos obrigação de dividir com mais pessoas. E eu tinha um projeto, eu tenho um projeto, estava trabalhando nele e eu ia fazer um vídeo uma vez por semana. E diante da situação que está ocorrendo agora em março de 2020, eu estou gravando o vídeo agora, a gente não sabe quando você vai ver, pode ser agora, daqui a um ano, por isso eu estou mencionando data. Então eu resolvi fazer essas lives, eu resolvi fazer 30 dias seguidos, e trazendo questões que possam melhorar a situação das pessoas hoje. Então, como eu falei, eu entrei nessa parte de estudar espiritualidade, estudar uma série de coisas, mas eu pensava, peraí, eu quero coisas que deem resultado agora. Eu sei que nós somos espíritos tendo experiência física, experiência humana. Mas o que nós podemos fazer hoje para que nós tenhamos um resultado hoje? Ah, legal, eu não sei o que vai acontecer depois, se tem aquele processo de reencarnação, se não tem, o que vai acontecer depois que morrer. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é o que nós temos de conhecimento hoje que vai te trazer resultados agora. Por isso, o meu estudo ele vai mais para biologia em si, que seria quando eu falo corpo e mente, são o que os nossos pensamentos causam em nosso corpo, que aí a gente já entra na parte de emoções, que tem uma reação química e o que ela causa, o que isso pode trazer de resultado positivo e o que pode ter de negativo, e o de negativo, o que nós podemos fazer para que tenhamos um resultado positivo. Então, esse é o meu objetivo. Por isso eu trabalhei bastante o medo, porque o medo é o que trava as pessoas para que elas não consigam ter resultados, seja resultados profissionais, resultados em relacionamento, resultados na vida em si, ter uma vida boa. Então, esse é o meu objetivo, é trabalhar as emoções, entender a mente, a reprogramação da mente, inclusive vai ter coisas que eu vou trazer mais de coisas que, como a nossa programação é feita até os 7 anos, eu vou fazer uma live específica em relação a isso. Agora, retomando, o que a Silene trouxe hoje para você? Eu trouxe a parte do propósito. Eu não tenho uma intenção de que você saia daqui hoje já, eu sei o que eu vim fazer na vida, mas que você saia dessa live hoje com o norte. Ah, eu posso pensar dessa forma e que assim eu vou chegar no meu objetivo de vida, entendeu? Então eu vou trabalhar mais
essa parte e eu vou trazer tô trazendo uma ferramenta de coach, que é uma ferramenta que dá muito resultado. Eu sei que é diferente, a gente está falando aqui, inclusive eu ainda vou fazer um PDF e você vai poder baixar esse PDF no canal do Telegram. E como você faz para acessar o canal do Telegram? Você tem, se você estiver no YouTube, tem um link que é silenesdesouza.com.br/Telegram, você clica aí, que aí você, estando no celular, você se cadastra. Ali você vai fazer parte do canal, onde eu posto, inclusive tem a minha agenda lá, né, que foi, acho que foi a primeira live que eu fiz, que eu disponibilizei para as pessoas que estão com problema de tempo, mãe, né, que está em casa, às vezes trabalhando e também tem filho, então eu disponibilizei a minha agenda para que você use como modelo. E dessa mesma forma eu vou disponibilizar o PDF, eu só não vou te dizer que vai ser hoje, até sexta-feira ele vai ser, porque eu tenho que digitar ainda, colocar de maneira que você consiga entender, entendeu? Mas nós vamos falar dele hoje. Então, se você tiver uma caneta e um papel na mão, você pode também estar anotando, que aí você pode já iniciar fazendo isso. Porque o propósito, não sei se você viu a live de ontem, as 3 lives anteriores eu fiz, era em referência desse livro. A gente leu parte desse livro, Mais Esperto que o Diabo, As Sementes do Medo. Nós trabalhamos as Sementes do Medo, que era uma entrevista do Napoleão com o diabo. O diabo com Napoleão, não sei, mas era bem interessante. Então, e ontem eu fechei, foi uma live de 20 minutos, só para terminar isso, e eu prometi hoje, porque não adiantaria nada você saber. A live tá sem som. Aqui o Felipe veio me falar que a live tá sem som, eu acredito que seja do YouTube. O som não, tudo bem, então depois eu baixo de lá, porque o YouTube eu tô aprendendo mesmo, cada dia a gente tá tendo problema, né? Aí o problema de me interromper é que eu fico perdidinha, eu tava, né, a gente tá falando, de repente alguém chega e fala de uma coisa que é um problema, cara, você fica meio perdida, mas calma, meu raciocínio já tá voltando. Então, tá falando de corpo, tá, preciso preparar então você para anotar sobre missão e propósito. Missão e propósito. Missão depende de como você compreende o que seria a missão. Muita gente compreende missão como sendo uma coisa religiosa, que você veio, que você tem que fazer aqui no mundo, e não é bem assim. A missão ou propósito é mais ou menos, são coisas que você gosta de fazer. Como, eu não sei em qual das lives eu já falei, de você usar o número 37 e você usar um sapato 36. O que acontece com isso? Quando acontece isso com você, você vive a tua vida usando um sapato 36 quando o teu número é 37, ou o teu número é 44, você usa um 42, chega uma hora que o teu pé não aguenta. Dessa mesma forma acontece com os nossos profissões, ou moradia, ou local que você não se sente bem. Então você aguenta durante um período, depois você não aguenta. Isso significa que você não está usando o seu propósito de vida, ou você não está na caixinha certa. É bem por aí. E de um outro lado, você também está atrapalhando o processo do universo, porque você está no local que não é seu, é de uma outra pessoa. Então você tem o seu próprio lugar. Como que se faz para você ter uma noção de como você chega no teu propósito de vida? Primeiro passo, você precisa identificar 5 principais características ou talentos. O que seria? O que eu gosto de fazer? Que se eu fizesse, se eu fosse fazer mesmo de graça, eu me sentiria feliz. Então você anota. Tem pessoas que gostam de mexer com plantas, outras gostam de animais, outros gostam de servir as pessoas, ser cuidadores, outros gostam da parte mecânica.
Então é você, não existe, eu não tenho como chegar aqui e falar o teu propósito de vida é isso. A única pessoa que pode achar o seu propósito de vida é você mesmo. Então, o primeiro passo é você procurar os cinco características ou 5 talentos. O que seria características? É o que eu falei assim, o que você gosta, assim. Outra coisa que mede é as pessoas, de repente você não, às vezes você tem talentos que você faz as coisas, como por exemplo, tem pessoas que cozinham super bem, isso é um talento. Então é você identificar os seus talentos. O que você gosta de fazer, que se você fosse fazer de graça você ficaria feliz. Não que você vai trabalhar de graça, mas isso é um indício de que se você atuar nesse caminho, a possibilidade de você ter boa remuneração e ser feliz, que esse é o objetivo final do ser humano, né? Você precisa fazer uma anotação dos seus 5 principais talentos. Você não precisa saber isso hoje, você pode ir se lembrando, que de repente você não lembra agora, mas está falando com alguém, ou você vai fazer alguma coisa, você, nossa, isso é legal, você vai lá e anota. Que aí você está fazendo uma autoinvestigação. Por exemplo, quando você pensa em si mesmo, você pensando em você com você, olhando você no espelho, ou pensando em você, quais são suas principais características? O que você entende por você? Se você perguntando para você o que me faria feliz, o que eu deveria fazer em relação a casa, trabalho, a estudos, a viagens, o que eu gostaria de fazer? Isso que você tem que se responder. Agora nós vamos, o segundo passo é você descrever o comportamento que caracteriza os seus talentos ou características. Segundo, quais são os seus comportamentos que evidenciam as características ou talentos? Quais são suas ações que comprovam sua característica ou talento? Então, são perguntas que te levam a pensar. E terceiro, é você identificar os 5 principais objetivos pessoais e profissionais. O que seriam objetivos pessoais? Objetivos pessoais seriam onde eu quero ir, onde eu quero morar, onde eu moro tá bom, tipo de casa que eu gostaria, que tipo de roupa que eu gostaria de usar, tipo de carro, se eu gostaria de conhecer algum lugar, curso que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de fazer que eu nunca fiz. E aí depois tem as características profissionais que você, o que eu gostaria, o que eu sou, estou bem onde estou, o que eu gostaria de ser. E se eu fosse isso, como que eu estaria? Eu estaria feliz em ser? Aí depois nós vamos, por que nós estamos falando disso? Porque depois de todas aquelas 3 aulas que a gente teve, nós falamos dos medos e que uma pessoa para realizar qualquer coisa ela tem que ter um objetivo definido. Inclusive na entrevista é falado da seguinte forma: quando você tem um objetivo definido, forte, a possibilidade de você chegar mais rápido é maior. Agora, se você tem um objetivo definido fraco e ainda assim você for consistente no que você faz, ou seja, você definiu que você quer determinada coisa, mas por algum motivo você ainda tem suas fragilidades, mas você é constante, você continua agindo, você não para. Então, você não parar e você procurar meios, ainda que você seja um objetivo frágil, e se você tem consistência, você consegue ter sucesso em relação a isso. Quando você tem um objetivo forte e, no entanto, você não tem a consistência, você não dá continuidade àquilo, a possibilidade que
ainda que seja um objetivo forte, não tenha sucesso. Que é o que acontece com pessoas que dizem, eu gostaria de ser tal coisa, eu queria ser, ou eu quero ser, mas não vai. Mas não faz. Então ela tem um objetivo, mas ela não faz. Se ela não faz, se ela não dá continuidade, ela nunca vai ter. Então é disso que a gente está falando. Por isso eu trouxe essas perguntas para que você comece a pensar, a se questionar, a se desafiar, porque senão a gente não consegue. Nós precisamos de desafios e de questões e não vai ser uma outra pessoa que vai dizer para nós o que nós temos que fazer. A única pessoa que você consegue, que vai dizer o que você tem que fazer, é você. Agora, para você fazer determinada coisa, você decidiu o que você quer. Mas para você chegar onde você quer, você precisa, de repente, de habilidade, de conhecimento técnico. Aí sim você envolve outras pessoas. Agora, dito isso, você precisa fazer uma anotaçãozinha do que você quer realizar daqui a um ano a partir de hoje. Então é uma meta, um sonho. O que eu quero daqui a um ano? Hoje é dia 20 de abril de 2020. Em 20 de abril de 2021, eu quero ter conseguido tal coisa. Anota isso que você quer. Depois você corre atrás das habilidades, dos conhecimentos, se você precisa para realizar essa coisa. Mas esse é um objetivo. Depois você anota quais são os seus principais objetivos pessoais ou profissionais a serem realizados daqui a um ano. Que isso nós falamos. Quarto passo, você vai identificar o objetivo financeiro a ser realizado no período de um ano a partir de hoje. Em relação às finanças, tem hoje? Se sim, você anota alguma coisa. Eu imagino que sim, porque nem os mais milionários chegam um momento que fala, isso tá bom, nós e o universo, se você para e você não tem objetivo, as coisas começam a acontecer de maneira que vai te chocando, que você não entende por que as coisas estão dando errado, porque se você não está se movimentando, o universo nada pode ficar parado, você tem que se movimentar. Você tem que dar continuidade. Então, quando você para, o universo te cobra, porque o universo é movimento. Você não pode parar. Então, você ter um objetivo para daqui a um ano, é muito importante que você faça isso. Vamos para o próximo. Então, o objetivo daqui a um ano. E qual o seu objetivo financeiro para daqui a um ano também? Então, são perguntas muito parecidas. Eu fiz a pergunta. Identifique o objetivo financeiro a ser realizado no período de um ano a partir de hoje. E qual o seu objetivo financeiro daqui a um ano? Vamos para o quinto passo. Selecione 3 principais características, talento ou comportamentos que evidenciam... Nossa, eu acho que eu devo ter algum problema com essa palavra evidenciam. Quais são os 3 principais talentos, características? Como eu já falei, isso parece que as coisas ficam se repetindo, mas é que quando nós estamos nos auto-investigando, quanto mais perguntas, são perguntas muito parecidas, mas de repente te faz ter insight, você precisa pensar. Quais são os seus 3 principais talentos? Como eu já falei, tem pessoas que gostam de cozinhar, cozinha muito bem, e não sabe que é um talento que ela poderia desenvolver para ter um resultado. Outras tem gente que gosta de cuidar de pé, tem outro que pensa em construir uma super empresa, outros gostam de eletrônica, mas você precisa descobrir o que você gosta. De repente, mas pode ser que tenha alguma profissão que eu nem conheço, mas eu gosto de fazer. Sim, todos os dias está desenvolvendo coisas. Por exemplo, eu tenho, logo mais o mês que vem, eu vou fazer 51 anos. Quando eu comecei no trabalhando mesmo, acho que nem existia internet. Não existia internet. Eu nasci em 69, internet é de 69, mas acho que só nos Estados Unidos, só o pessoal da CIA, né, que tinha internet. Internet mesmo que eu vim ter acesso, acho que foi em 98. E o que acontece? Olha, eu estou trabalhando com internet, coisa que nem existia.
Mas qual que era a minha habilidade? De falar, eu gosto de falar. Então isso eu já tinha, entendeu? Eu lembro que com 7 anos, eu falei para minha mãe que eu queria ser professora, ela falou que eu estava louca, mas tudo bem, é outra história. Eu gosto de falar, mas estou na internet. Eu saberia que eu iria trabalhar com a internet? Não. Então são habilidades, coisas que você tem que se questionar, que também não tem que ficar louco, eu preciso saber disso agora. Vai anotando, vai prestando atenção em você. Isso é mais importante. Agora vamos ao 6º passo. Elaborar a missão. Esse eu não vou te cobrar agora não, porque nós vamos trabalhar bastante. Como eu já falei, eu vou fazer 30 lives. Eu vou estar trabalhando medos, emoções, crenças. Durante esse período, eu sempre vou trazer alguma coisa. Eu acho, para elaborar uma missão, você já tem que ter um pouquinho desse conhecimento ali. Agora, se você já sabe a tua missão, você pode elaborar. A minha missão é ser tal coisa. Meu talento é tal coisa. Através do comportamento X, eu vou conquistar Y. Então, pode ser assim. Então, hoje... Nossa, eu consegui fazer uma live à tarde, eu nem acredito. Oi, Mari. Oi, Felipe. Dá um oi pro Felipe também. A Neuminha tá no Facebook. E no YouTube, meu YouTube tá bichado. Eu vou ter que aprender muita coisa ainda, olha. Tudo bem, eu gosto de falar, tô usando a internet, mas e aí? Tem que aprender as ferramentas, né? Mas são muitas coisas. A gente aprende, mas a gente aprende. É questão de... Eu tô aqui no Instagram há pouco tempo, eu tenho Instagram um tempão, mas não é uma coisa que eu mexia, tô aqui. E a gente se coloca, o que é você conseguir seus objetivos? Você gosta de fazer uma coisa, mas para fazer essa coisa, você vai ter que aprender coisas que você não é uma coisa que você ia ficar feliz. Eu sou feliz porque eu vou lá mexer no Instagram, no Facebook, eu sou boa nisso. Não sou não, eu tô aprendendo. E a mesma coisa vai acontecer com você. Você descobre o teu objetivo. Você sabe que você quer ir... É como uma viagem. Você sabe que você quer ir para o Rio de Janeiro. Mas aí como que você vai? Você vai de avião, você vai de carona, você vai de carro. Ou a estrada que você vai fazer. Pode acontecer coisas no meio do caminho. E a nossa jornada é assim. A gente pode saber sim o que a gente gosta, o que a gente vai fazer... Mas no meio do caminho tem coisas que a gente precisa aprender. E no meu caso, é isso aqui. O seu eu não sei, aí você vai ter que descobrir. E hoje, o que mais que a gente fala hoje? Eu tô achando, nossa, normalmente eu fico 1 hora, não dá tempo. Da próxima vez eu vou trazer mais um livro, né? Vou ver se eu acho alguma coisa aqui do Lauro Trevisan pra gente finalizar. Porque aí, vamos ver aqui. Ontem eu contei a história do reloginho. O reloginho é uma delícia. Deixa eu ver. Tomara que saia alguma coisa boa. Esse livro, o autoconhecimento é muito importante. E os livros, eu acho que isso é o melhor caminho, além da internet, né? Que a internet hoje tem muita coisa, inclusive livros. Mas esse livro eu tenho há bastante tempo. Acho que eu devo ter ele há mais de 20 anos. Olha que bonitinho. É do Lauro Trevisan. E aqui eu só tô mostrando pro Insta. Deixa eu mostrar aqui. E aí, eu abro aqui e voltar pro nada. Basta que você remova a causa mental que criou. Dê ordem de retirada com firmeza, irredutível e caminhe confiante na direção da sua recuperação total. Mantenha a crença positiva da cura e tudo faça mentalmente com que ela já tivesse ocorrido. Aliás, na sua mente já aconteceu. Assim você fortalecerá o sistema de defesa orgânica, o qual arrasará o mal. A saúde começa pela mente positiva. É engraçado, esse livro, como eu falei, eu tenho esse livrinho há mais de 20 anos. Na época em que eu lia esses livros, eu não tinha noção de como funcionava a física quântica. Agora, relendo ele, é pura física quântica, porque o que ele diz aqui? A gente está falando de uma doença, eu não sei porque eu abri nessa página que fala de doença, mas não é só doença. Ele fala para você que tudo acontece na sua mente para que você imagine que você já está curado, que já aconteceu. E a física quântica nos manda fazer exatamente isso. Por exemplo, que a gente estava falando lá do
do propósito. Se você já tem um propósito, ou ainda não tem um propósito, mas você tem um objetivo de conseguir alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, ou de ser alguma coisa, você tem que imaginar que você já é. Então você anota. É importante, a gente sempre está falando de anotar, porque a anotação, quando você faz a anotação na tua mão, ela tem uma conexão com o cérebro, é uma coisa bem legal, ela meio que materializa, porque nós, embora sejamos pessoas, nós somos energia que estamos materializados. E nós só acreditamos no que é material. Por mais que a gente estuda e entenda que tudo é energia, quando você escreve, você materializa. Uma vez que você materializa, o teu cérebro entende que isso é verdade, porque ele acredita nisso. Então é importante você fazer isso. Então eu acredito que por hoje é só. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Tô aqui. Eu vou indo e amanhã estarei de volta, tá bem? Beijo, gente. Fiquei com Deus. Silene, com você.